A gente vai desvendar agora como funciona o processo que transforma a energia guardada dentro de um átomo na eletricidade que a gente usa em casa. Parece complicado, mas vamos ver que a ideia por trás é fascinante. Para começar, vamos pensar na escala disso tudo. Uma única pastilha de urânio, bem pequena, do tamanho de uma moeda, tem o mesmo potencial de energia que, acredite, 22 caminhões-tanque de diesel. É uma quantidade de energia absurda. E por mais que pareça uma tecnologia de outro mundo, no fundo, uma usina nuclear é essencialmente uma maneira super sofisticada de ferver água. O objetivo final é bem simples: gerar um calor gigantesco para criar vapor. Tá, mas como é que aquela pastilha minúscula consegue gerar tanto calor? Bom, aí é que a mágica acontece, bem lá no coração da usina, dentro do reator. E o processo por trás de tudo isso se chama fissão nuclear. E o que é a fissão nuclear? Basicamente, é o ato de quebrar, de dividir o núcleo de um átomo de urânio. É nessa quebra que uma quantidade de energia simplesmente colossal é liberada. E o mais genial é que o processo se autossustenta. Pensa assim, um nêutron bate num átomo, que se divide e libera mais nêutrons. Esses novos nêutrons saem e atingem outros átomos que também se dividem, e por aí vai. É uma reação em cadeia que gera calor de forma contínua e, o mais importante de tudo, controlada. Agora, esse urânio não fica solto lá dentro, ele é todo organizado. Primeiro, vira essas pastilhas de cerâmica. Elas são colocadas umas sobre as outras dentro de tubos bem longos, que formam as varetas. Daí, centenas de varetas são juntadas para formar um elemento combustível. E o núcleo de um reator tem mais de 100 desses elementos, somando umas 17 milhões de pastilhas. É tudo meticulosamente projetado para otimizar e controlar essa liberação de energia. Certo, então a gente tem uma fonte de calor imensa. E agora? Bom, esse calor todo precisa ser transportado de um jeito seguro. E a usina faz isso com um sistema muito engenhoso que usa 3 circuitos de água que são totalmente separados um do outro. E a palavra-chave aqui é separação. A única água que entra em contato com o reator e se torna radioativa é a do circuito primário. E ela fica completamente selada, isolada dos outros 2 circuitos. É uma medida de segurança fundamental. Imagina que o circuito primário funciona como se fosse um radiador gigante e super quente. Ele passa o calor para a água do circuito secundário, faz ela ferver e virar vapor, mas sem que as duas águas se misturem em momento algum. Essa troca acontece dentro de uma peça enorme chamada gerador de vapor. Ok, essa talvez seja a pergunta mais importante de todas. Como garantir que essa reação em cadeia não saia do controle? A resposta está em várias e várias camadas de segurança e engenharia. Vamos dar uma olhada. A prioridade máxima, sem dúvida, é impedir que a reação acelere demais. E para isso existem diversos sistemas de segurança que trabalham juntos, um garantindo o outro. Existem 2 formas principais de controlar a reação. Pensa nas barras de controle como um freio de emergência. Elas são feitas de materiais que absorvem nêutrons e, quando descem para o núcleo do reator, elas basicamente param a reação em cadeia. Já o ácido bórico, que é misturado na água, funciona como um ajuste fino. É com ele que os operadores conseguem regular a intensidade da reação com uma precisão incrível. E além do controle da reação, existem barreiras físicas. O combustível fica dentro de um vaso de aço e chumbo super espesso. Esse vaso fica dentro do edifício de contenção, uma cúpula gigante de concreto e aço. E mais um detalhe, a pressão do ar lá dentro é menor que a de fora. Então, se houvesse um vazamento, o ar entraria em vez de sair. E claro, para garantir que tudo isso funcione, existem geradores a diesel gigantescos prontos para entrar em ação se a energia da rua acabar. É uma filosofia de defesa em camadas. Muito bem. Agora que a gente já tem uma fonte de vapor segura, controlada e abundante, os próximos passos são bem parecidos com os de qualquer outra usina termoelétrica, seja a carvão ou a gás. Aquele vapor do circuito secundário é direcionado com uma pressão enorme contra a pás de turbinas gigantes, fazendo elas girarem numa velocidade altíssima, a 1.800 rotações por minuto. Essa turbina girando está conectada a um gerador, que usa o princípio da indução eletromagnética para transformar esse movimento de rotação em eletricidade. Simples assim. E aqui vai um fato impressionante sobre a usina de Angra 2. Ela usa um único gerador, um só. Mas ele é tão grande, tão potente, que é o maior de todo o hemisfério sul. Uma verdadeira maravilha da engenharia. Só para ter um parâmetro, a usina de Itaipu, que é um colosso, usa 20 geradores. Angra 2 faz um trabalho gigantesco com uma peça única. Isso mostra bem a densidade de energia que a tecnologia nuclear consegue alcançar.
E o resultado disso tudo? Aquele gerador sozinho lá em Angra 2 produz 2% de toda a eletricidade que o Brasil consome. 2% vindo de uma única máquina. É realmente algo a se pensar. Mas e depois? O que acontece com aquele combustível de urânio quando ele já não serve mais? Aí entramos na parte de gerenciamento dos rejeitos, que, como se pode imaginar, é feita com um cuidado extremo. Basicamente, existem dois tipos de resíduo. O combustível usado, que é o resíduo de alta atividade, continua radioativo por milhares de anos. Ele é armazenado em piscinas de água profundas, lá mesmo na usina. Já os resíduos de baixa atividade, tipo ferramentas, luvas, roupas que tiveram algum contato, são compactados, misturados com cimento e guardados em tambores especiais. O foco total é na contenção. Nada pode vazar para o meio ambiente. No fim das contas, uma usina nuclear é isso. Um processo cheio de detalhes complexos, sim, mas que parte de um princípio até que simples: controlar a força do átomo para gerar a energia que move o nosso mundo. É um testamento impressionante da engenhosidade humana, aproveitando uma das forças mais fundamentais do universo para gerar a eletricidade de forma limpa e confiável.